Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos a tua bênção sobre a igreja, abençoa e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Nos dá, Senhor, a tua direção, o teu perdão, a tua graça a cada dia. Nos ensina, Senhor, a andar no teu caminho, nos dá, meu Senhor, a graça para viver e para anunciar o teu nome. Pai Santo, Senhor da Glória, ouve a nossa oração, abençoando e guardando a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. Programa Glória ao Justo, da Escola Bíblica Teológica e União e Crescimento. Esta é a edição 1055, ano 21. O tema de hoje, o louvor na aflição. Não é fácil, nunca foi fácil para ninguém, certamente não é fácil para nós nos dias de hoje. Nunca foi fácil. Louvar a Deus na aflição. Aquele ensinamento da Bíblia Sagrada, em tudo dai graça, a gente não consegue fazer isto com facilidade. Não conseguimos entender muito bem como é que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Muitas vezes, na primeira aprovação, a gente questiona Deus. É muito sério, a nossa disposição é pequena e é muito séria a nossa coragem de questionar Deus. Senhor, por quê? Eu entristeço e me injurio quando eu escuto pessoas falar em tom de aborrecimento. Meu Deus! Porque não era nem para falar. Não era para falar. Essas pessoas não deveriam nunca chamar por Deus, clamar por Deus, mencionar o nome, sem reverência. Mas faz parte da nossa tentação, a tentação de questionar o Senhor, como se nós merecêssemos algo bom e Ele nos desse algo ruim, como se nós merecêssemos algo positivo e Ele nos fizesse experimentar algo negativo. Então é muito, muito séria a nossa situação, mas eu tenho muita habilidade nisto. Aprendi a conviver com necessidades, aflições, dificuldades, provações, injúrias e desprezos também. Já passei por muitas experiências ruins, muito embora não tenho que reclamar, porque eu tenho, na verdade, muitos queridos irmãos, uma família maravilhosa que Deus me deu, mas ninguém gosta de ser menosprezado, tratado com desprezo em nenhuma situação. Mas nós vamos fazer a obra de Deus. Programa Glória ao Justo, edição 1055, ano 21, o louvor na aflição. O texto bíblico, Salmo de número 50, versículos 14 a 23. E você tem o benefício da leitura. Você pode e deve fazer isto, ter o benefício da leitura da palavra de Deus. É muito importante para nós, mas é muito importante mesmo a gente buscar orientação pela palavra. Não é fácil também, mas a gente tem este recurso. E isto, com certeza, facilita muito mais a nossa experiência mortal, chamada vida. Facilita muito mais. Então, Salmo 50, versículos 14 até o 23, e aqui, para a nossa meditação, começa assim. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção
e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, se houver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória a Deus pela leitura na palavra santa. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, te louvamos pela tua palavra, pedimos, Pai, pela tua igreja, estenda as tuas mãos sobre os nossos irmãos, sobre nós, sobre a minha vida, sobre os meus amados irmãos. Guarda cada um, Senhor. Crianças, jovens e adultos, os teus obreiros, Pai, em toda a terra, homens e mulheres que trabalham para o desenvolvimento, crescimento e edificação do teu reino na terra, a tua igreja, a igreja visível. Ó Senhor, guarda os meus irmãos, dá graça aos que são fiéis, dá graça, Senhor, aos que têm amor, dá graça, Senhor, aos que têm até sofrido aflições, meu Senhor, mas não saem do lugar da tua presença, do lugar da bênção, entregando em tuas mãos, meu Senhor, suas demandas, confiando em ti, confiando a ti as suas vidas. Pai bondoso, Senhor da glória, guarda, Senhor, os idosos, guarda, meu Senhor, os teus servos necessitados, enfermos, viúvas, guarda, Senhor, os viúvos, os órfãos, guarda, meu Senhor, os desvalidos, aqueles que estão, Senhor, em sofrimento, em aflições, muitas vezes como consequência de uma vida, de um caminho escolhido, de uma escolha ruim. Ó Deus, tenha misericórdia, que eles possam encontrar o caminho de volta, possam encontrar o lenitivo, possam encontrar, Senhor, o alívio para as suas vidas na aflição e no sofrimento. Querido Senhor, continua salvando, operando, fazendo maravilhas. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas diárias. Perdoa, Senhor, as nossas tentações, perturbações, meu Senhor, e que muitas vezes deixamos de agir e fazer o teu trabalho por causa de algumas lutas, algumas dificuldades, algumas pessoas malagradecidas. Ó Deus, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de meus irmãos. Querido Pai, ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, enquanto eu fazia esta oração, eu estava estranhando, porque eu falei de pessoas malagradecidas e tal. E eu não espero, eu não busco recompensa de pessoas, não busco reconhecimento nem recompensa de pessoas, parece até soa estranho. Eu pedi ao Senhor para encorajar a gente, dar graça em relação às pessoas malagradecidas. Mas quem sabe você precisasse ouvir isto? Tem tantas pessoas malagradecidas que você se dedica, você ajuda, o sujeito está começando a vida difícil, aquelas dificuldades natural de quem está começando. Aí você ajuda, você orienta, você às vezes emprega na sua empresa, às vezes arranja um emprego para ele no lugar, ou para ela no lugar que você mesmo já tem a sua atividade. E você espera que essas pessoas tenham, em algum momento, uma palavra de agradecimento, de reconhecimento, mas às vezes não acontece. Mas se isto não acontecer, não estranhe. Me soou estranho, eu pedi perdão e também oração e pedi
é uma espécie de reforço para lidar com malagradecidos. Eu, na verdade, eu sou muito grato a Deus e sou grato pelos meus irmãos, porque pela minha, pela minha insignificância, em muitos casos, eu acho que eu tenho mais do que o que deveria, em termos de honradez, de reconhecimento, de oportunidade, de laços de amizade, pessoas que fazem questão de estar com a gente, que se sente bem estar com a gente. E, portanto, eu não tenho o que reclamar. E por isso, como eu não reclamo, me soou estranho eu pedir ao Senhor a graça e o perdão e um reforço para trabalhar com malagradecidos. Mas, irmãos queridos, o nosso tema hoje é o louvor na aflição. Quantas pessoas são afligidas cada dia? Quantas vezes nos afligimos? Eu me aflijo com o problema dos outros, eu me aflijo com a enfermidade, eu me aflijo com a morte precoce, aquela morte prematura de pessoas cheias de vida, pessoas cheias de plano, fazendo os seus planos, agendando a sua vida para o ano que vem, aí a morte vem agora. E ele não está, às vezes, não tem nem o mês que vem. E eu me aflijo, me sinto, mas me abate tanto, principalmente a morte de pais e mães na fase de formação dos filhos. Eu fui órfão, na verdade sou órfão, e eu sei como é penoso crescer sem a presença paterna, sem a presença materna, ou sem a presença dos dois, que é mais terrível ainda. A minha mãe foi uma mulher muito, muito digna, muito sábia, muito boa orientadora, apesar de não ter cultura formal, mas a minha mãe foi uma mulher extraordinária. E meu pai eu praticamente não conheci. Então eu me aflijo com a morte de pais jovens, de mães jovens, eu me aflijo com a orfandade da criança, eu me aflijo com a viuvez da viúva, eu me aflijo com a viuvez do viúvo. Eu aprendi com um viúvo, uns 20 anos, mais ou menos, atrás. Aquele homem que eu conheci bem novinho, eu com 20 anos, aquele homem deveria ter uns 26, 27 anos, já casado. A esposa era uma princesa de Deus e da igreja. E eles viveram muito bem. Ele pastoreou, e ela foi realmente um braço forte com ele, foram muito bem-sucedidos. Mas aí ela morreu, ela adoeceu e em pouco tempo ela morreu. Teve um câncer e morreu. E aquele homem se afastou da igreja no sentido administrativo, depois ele se afastou, foi de tudo, porque o mundo dele caiu. E eu encontrava, ele era professor da Universidade Federal, aliás, não sei, não me lembro se ele era professor, sei que ele era funcionário da UFC, e aqui em Fortaleza, e eu encontrava com ele, ele estava arruinado, eu encontrava com ele, ele estava desmontado. Mas eu sempre fui muito amável com meus irmãos, eu quero e eu gosto, e eles sempre foram muito amáveis comigo, aí eu tratava, oh, meu irmão, como é que vai você e tudo, aí ele aproveitava e dava descarregava aquele sofrimento, pedia oração e tal, e uma vez ele me perguntou, ele disse, irmão Freire, por que é que ninguém ora pelos viúvos? Tem cerca de 20 anos isto. Ele também já morreu. Ele não suportou tanto sofrimento, tanta aflição. E ele morreu jovem, ele morreu com menos de 50 anos. A mulher morreu com menos de 40 anos e ele não chegou a 50 anos, acho que não. Aí ele me fez essa pergunta e eu não tive resposta, porque, na verdade, eu nunca ouvi nem meus pastores, nem minhas ovelhas. Nunca ouvi ninguém orar pelos viúvos. Só entra em círculo de oração, só entra na oração, digamos, no currículo da oração, as viúvas. Porque a Bíblia não fala dos viúvos. O homem, a Bíblia foi escrita por homens de Deus, numa cultura patriarcal,
E a cultura patriarcal, ela tem muito valor, sempre teve isto, e o Senhor Deus não ameniza, ele não interfere, não tira, não muda a nossa cultura, a tua cultura. E como o homem foi sempre o campeão, sempre o major, sempre o fortão, sempre o herói, sempre o dominador, a Bíblia não tem, que eu lembre, uma expressão, orando pelos viúvos. Não tem. Interceda pelos viúvos. E aquele viúvo sofreu muito. Ele falava sempre o nome dela quando a gente se encontrava, e eu nunca esqueci, nem a fisionomia dele, nem dela. Ela já tem mais de 20 anos que faleceu, e ele tem mais de 10, eu acredito. Bom, resultado, meus queridos, é que na aflição a gente tem uma certa dificuldade para louvar e até para aceitar as imposições existenciais, os sofrimentos que a existência nos impõe, a imposição da realidade. Muito difícil, mas a gente aprende juntos aqui. Então, o salmista, um homem cheio da graça, cheio do amor de Deus, do poder de Deus, ele tinha um coração quebrantado, ele era grandioso na adoração e no louvor, e aqui no Salmo 50, versículo 14, ele diz: oferece a Deus sacrifício de louvor. Nós somos feitos a reclamar. Muitos reclamam com pessoas, se queixa com pessoas, encontra a história do ombro amigo, né, para chorar. Mas nem sempre a gente tem um louvor na aflição. Mas ele diz: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Esta instrução é extraordinária. Agora, o versículo 15, ele, como profeta, diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A angústia bateu, a aflição está na porta, a aflição está alojada no lar, na família, na vida, na condição física. O sujeito está doente, não sabe qual é o problema, vai definhando, ele sente, está sendo prejudicada a sua vida por questão da visão, questão da audição, a força física, os movimentos. Ele pode ter muitos problemas, nós podemos ter muitos problemas, e a gente vai identificando estas dificuldades e vai se afligindo. O Senhor nos ensina: invoca-me no dia da angústia. Você está angustiado? A perda te angustia? Parece não caber uma pergunta, porque a resposta é retórica. Todo mundo tem dificuldade com a perda. Então, invoca-me no dia da angústia da perda do amigo, da perda do pai, da perda do filho, da perda da mãe. No dia da angústia, da separação, motivada ou sem motivos. Existem separações que a gente não consegue identificar a razão. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Isto aqui é o contexto da palavra de Deus para quem tem comunhão com Deus. Mas o ímpio, no lugar de invocar, de pedir socorro, de se aproximar, ele se ausenta, ele se revolta. Eu já vi muitos casos, eu conheci há uns 40 anos, eu conheci um sujeito que trabalhava numa das nossas indústrias aqui. Eu trabalhava na época com uma empresa de informações, prestando assistência jurídica a empresas. E
eu visitava aquela empresa com frequência, pelo menos uma vez por mês, e aquele cara, ele havia abandonado a igreja presbiteriana, ele era revoltado, revoltado. Ele tinha uns trejeitos, ele tinha uma situação, ele tinha umas, ele esboçava, sem, querendo ou não, alguma coisa que denunciava a sua masculinidade e depunha contra ele. Mas ele era totalmente revoltado, e eu sempre andei com a minha Bíblia, eu sempre falei do Senhor, eu sempre tive facilidade em me identificar como um seguidor de Jesus Cristo, apesar de mim, apesar de fraco, mas ele dizia, por quê? Qual a razão? Pois eu frequentei a igreja, passei tanto tempo, eu fiz isso, fez aquilo, mas aí ele botava culpas, ele arranjava desculpas para questionar as escrituras, questionar o comportamento da igreja cristã, questionar o comportamento do catolicismo com suas guerras, com suas matanças, com a sua perversidade, que a igreja católica ela praticou tantos males que o Império Romano nunca praticou com os pagãos. E ele questionava tudo. Mas para ele, para os ímpios, o versículo 16 diz, mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Por quê? A minha aliança não foi feita para ímpios. A minha aliança com ímpios, a minha aliança foi feita com uma igreja, com uma nação eclesiástica, com uma igreja-nação. Então, por que tomar a minha aliança na tua boca, tomar a minha aliança nos teus lábios? Não aceita a correção, não aceita a instrução da minha palavra, joga para trás de ti, joga para trás das tuas costas. Quando vê um ladrão, consente com ele, ou seja, faz parte de corrupções, de maldades. O Brasil hoje, quantos estão aí nas nossas igrejas enchendo o papo de pão e tomando vinho na Santa Ceia, na comunhão do Senhor, defendendo um ladrão que está preso e alguns ladrões que estão soltos, porque a nossa lei é leviana. Quantos estão defendendo bandidos, ladrões, perversos? E aqui na palavra de Deus diz para eles: quando vês o ladrão, Salmo 50, versículo 18, quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os falsários, com os adúlteros, que aqui não significa nem adultério no sentido físico, é mais com falsificadores, com falsários, porque o adultério é uma falsificação da relação. Mas aqui, nesse contexto do Salmo 50, adúlteros aqui são falsificadores. No versículo 19 diz, solta a tua boca para o mal. O sujeito, olha, não... Eu disse muita coisa naquele dia, eu não queria dizer, me desculpe, me perdoe, é porque eu sou assim mesmo, eu perco o controle. Então, solta a boca como um perverso, fala como um perverso. A tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas contra o filho de tua mãe, ou seja, ele não respeita o irmão legítimo, o irmão carnal, e não respeita o irmão espiritual. O perverso, é um ímpio, ele é ímpio. Versículo 20. No versículo 21 diz, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te guiarei, ou melhor, te arguirei, e as porei em ordem diante dos teus olhos. Você errou aqui, você pecou aqui, você fez maldade aqui, você blasfemou aqui. Eu colocarei a limpo diante de ti. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços sem haver livramento, sem haver quem vos livre. Mas aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que ordena bem o seu caminho,
eu mostrarei a salvação de Deus. Meus queridos irmãos, não tem coisa melhor e mais segura do que ouvir a voz de Deus. Ouvimos através da palavra, ouvimos quando oramos, ouvimos através do nosso coração. Deus continua falando, orientando, operando, pois Ele é cheio de bondade. Merecer, eu não mereço. Você pode ser merecedor, eu não sou. Mas, mesmo assim, Deus continua falando conosco, Deus continua operando apesar de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Procura te aproximar. Podem existir vários problemas e alguns parecem não ter solução, mas mesmo assim é melhor enfrentar a dificuldade com o Senhor do que na solidão. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vós. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa, Senhor, os que nos ajudam nas emissoras. Abençoa os que estão online. Senhor, abençoa o teu povo. Guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.